Bora? Bora estudar matemática? Hoje nós vamos resolver algumas questões de potência que caíram no Enem. Então vamos aqui para a primeira questão. Na primeira questão diz o seguinte, ó. Se a tartaruga, a lesma e o caramujo apostassem em uma corrida, a lesma chegaria em último lugar. O penúltimo colocado seria o caramujo e a primeira seria a tartaruga. Segundo o biólogo americano Brayley Alan Bryson, a velocidade recorde já registrada em pesquisa por uma lesma é de 16,5 centímetros por minuto, disponível em http mundoestranho.abril.com.br, acesso em 6 de julho de 2015. Para uma reportagem, dispondo das velocidades recordes da tartaruga e do caramujo em metros por segundo, se faz necessário fazer o fator de conversão da velocidade recorde da lesma para metros por segundo, para divulgar uma comparação. Com base nas informações, o fator de conversão da velocidade recorde da lesma para metros por segundo é. Então, a gente vai ter que passar a unidade aqui que está centímetro por minutos para metros por segundo. Então, né, 16,5 centímetros por minuto. Quando eu falo por, é uma divisão, certo? Então, ó, 16,5 centímetros por minuto. É a mesma coisa, tá? Normalmente você encontra assim com a barra de lado. Então, a gente vai primeiro passar aqui os centímetros para metros. Aí a gente tem que fazer a seguinte lembrança, tá? A gente vai ter, ó, o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Como eu quero passar de centímetro para metro, eu vou voltar duas casas decimais, ó, 1, 2. Então eu vou dividir por 100, tá? Lembrando que esse sentido multiplica por 10 cada casa que pular, e voltando eu vou dividir por 10 cada casa que eu pular. Como pulou duas, divide por 100. Então aqui no caso, ó, fica como? Fica 16,5, aí ó, dividido, né? Agora vai ser metros, como é dividindo, boto 100. E os minutos, ó, vamos ter a mesma ideia, ó. Minuto e segundo. Quem é o maior, o minuto ou o segundo? Obviamente que o minuto. Então, você vai pular do minuto para o segundo, basta multiplicar por 60. E do segundo para o minuto, basta dividir por 60. Só que aqui ele quer o quê? Ele quer passar do minuto para o segundo. Do minuto para o segundo. Então, você vai multiplicar por 60. Então, em vez de ser minuto, agora é segundo. Agora é só organizar essa parte, ó. 16,5 aí aqui, né, divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, no caso aqui, ó, fazer bem aqui embaixo, fica 16,5. Aí eu vou juntar as letras, ó, metros por segundo vezes. Só que aqui eu tenho 100. O 100 é a mesma coisa. O 100 é a mesma coisa. Deixa eu descer um pouquinho aqui. O 100, ó, é a mesma coisa que 10 ao quadrado, tá? Então aqui
E então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou botar 1 sobre 10 ao quadrado vezes 60. Então, o cálculo lá final, tá? Ficou da seguinte maneira. Ficou da seguinte maneira, ó. 16,5 metros por segundo vezes o fator de conversão. Só que eles não estão embaixo, aí eu jogo eles para cima. Quando eu jogo fica negativo, menos 2 e 60 a menos 1, tá? Então, esses valores que estão aqui, ó, será o fator de conversão, tá? Quem é 10 elevado a menos 2 vezes 60 a menos 1. Só que aqui está invertido. Então a gente vai lá e vê, ó. 10 a menos 2. 10 a menos 2. Pode ser o item A, o item B ou o item C. Onde é que tem menos 60 a menos 1? Aqui. Então fica correto o item B. B de bundinha de bebê. Ok, pessoal? Bora agora para a segunda questão. Pessoal, eu tenho uma playlist, tá? Onde nessa playlist eu vou ter o quê? Eu vou ter todos os assuntos de potência, são radiciação bem detalhado, tá? A segunda questão diz assim: o nanofio é um feixe de metal semicondutor usualmente utilizado na fabricação de fibra ótica. A imagem ilustra, sem escala, as representações das medidas dos diâmetros de um nanofio e um fio de cabelo, possibilitando comparar suas espessuras e constatar o avanço das novas tecnologias. O número que expressa a razão entre o comprimento do diâmetro de um fio de cabelo e de um nanofio é, como aqui trata-se de uma comparação, uma razão, a razão é uma divisão, ó, certo? Divisão de quem? Primeiro vem quem? Primeiro vem o fio de cabelo, ó. 6 vezes 10 a menos 5. Depois vem o nanofio. O nanofio é 10 a menos 9. Regrinha da potenciação, né? Como tem a mesma base, aí eu vou lá, repete a base e diminui os expoentes. Esse expoente aqui, ele tá negativo. Então, ele vai subir positivo. Então, ele fica mais 9, certo? Então, aqui fica, ó, 6 vezes 10. Diminui, né? Repete o sinal do maior, fica mais 4, ok? Mais 4. Não preciso colocar o sinalzinho de mais, fica 10 elevado a 4, item correto, item D. Ok, pessoal? Questão bem rápida do Enem. Trabalha razão e trabalha propriedade de potenciação, tá bom? Bora agora para a terceira questão. Na terceira questão diz o seguinte, ó. Um modelo de telefone celular oferece a opção de desbloquear a tela usando um padrão de toques como senha. Aí ele diz, tá aqui a imagem, né, de um celular, né, da sua tela. Aí ele diz: com toques podem ser feitos livremente em 4 regiões da tela, sendo que o usuário pode escolher 3, 4 ou 5 toques ao todo. Qual a expressão que representa o número total de códigos existentes? Então, ó, vamos imaginar o seguinte: primeiro com 3 toques, tá? Com 3 toques. Aí, ó, 1, 2, 3. Tem 3 possibilidades, né? Eu vou dar o primeiro toque. Quantas possibilidades eu tenho? 4. Vou dar o segundo toque. Quantas possibilidades eu tenho? 4.
Vou dar o terceiro toque. Quantas possibilidades eu tenho? 4. Como é princípio multiplicativo, fica 4 elevado a 3. Se for 4 toques, mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Aí fica 4, 4, 4, 4. Porque ele não diz nada sobre repetição. Eu posso dar 4 toques só no 1. Ou 4 toques só no 2. Ou 4 toques só no 3. Ou dar um toque no 1 e 2 no 2 e 1 no 3, né? Então aqui, como é princípio multiplicativo, né? Fica 4 elevado a 4. E se tiver 5 toques, 4 toques, e se tiver 5 toques, eu vou ter como? 1, 2, 3, 4, 5. Aí mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Multiplicando, né? Vai dar 4 elevado a 5. Lembrando que ele coloca o cognitivo ou. Se é ou, na matemática, o ou a gente usa como mais. Então ele pode ser 3 toques, ou 4 toques, ou 5 toques. Então fica 3 elevado a 3 mais. Desculpe, é 4 elevado a 3. Aqui, ó, 4 elevado a 3 mais 4 elevado a 4 mais 4 elevado a 5. Qual alternativa eu tenho? Essa tá aqui, ó. Item B. Ok, pessoal? Bora agora para a questão de número... Questãozinha 4. Diz o seguinte, ó. As exportações de soja do Brasil totalizam 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012 e registram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. Disponível em www.noticiasagricolas.com.br, acessado em 2 de agosto de 2012. Aí ele diz: a quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... Então ele quer esse valor aqui de 4,129 milhões de toneladas agora em quilogramas. Então bora passar. Vou pegar aqui este número e vou permanecer ele, 4,129. Aqui não é milhões? Aí a gente tem que saber o seguinte, ó, 1 milhão, ó, 1 milhão é 1 seguido de 6 zeros. Então é 10 elevado a 6. Então eu vou trocar este milhão por, aí vezes, ó, 10 elevado a 6. De vezes a tonelada. A gente tem que saber o seguinte, a tonelada, ela é igual a 1000 kg. Então, como ela é igual a 1000 kg, eu vou trocar a tonelada por 1000 kg. Só que o 1000 é a mesma coisa que o quê? 10 a terceira. Então, no caso aqui, fica 10 a terceira quilograma. Aí eu vou lá, ó. 10 a terceira quilograma. Então, para finalizar, fica como 4,129 vezes. Não tem a mesma base? Repete a base e somos expoentes. 10 fica 6 mais 3 quilogramas. Como resultado final fica 4,129 vezes 10 elevado a 9 quilogramas. Qual alternativa tem esse valor? 4,129 vezes 10 elevado a 9. Item C. Ok, pessoal? Bora agora para mais uma questãozinha. Vamos para mais uma questãozinha.
Questão de número 5. Na 5 diz o seguinte, ó. O matemático americano Eduardo Kirchner pediu ao filho que desse um nome a um número muito grande, que consistia do algarismo 1 seguido de 100 zeros. Seu filho batizou o número de Google. Mais tarde, o mesmo matemático criou um número que apelidou de Googolplex, que consistia de 10 elevado a 1 Google. Quantos algarismos tem um Googolplex? Ele quer saber quantos algarismos tem um Googolplex. Primeiro, vamos aprender aqui a contar os algarismos quando tem a base 10, tá? Se eu colocar aqui, ó, 10 elevado a 3 é o quê? É 1000. Então, quantos algarismos ele vai ter? Ele vai ter 3 algarismos mais 1, que é no caso, o dígito 1. Ó. Esse 3 representa um número de zeros. E o 1 é porque ele fica na frente. Então, vai ter 4 algarismos. Se eu colocar 10 elevado a 10, por exemplo, é 10 seguidos de 10 zeros. Então, quantos algarismos eles vai ter? 11. 11 algarismos. Com 11 algarismos. Por quê? Porque ele vai ter 10 zeros, ó, mais o dígito 1. Né? Em outras palavras, vou até colocar aqui de vermelho. Ó. Vai ser o 3 mais 1. Vai ser o 10 mais 1. Ó, 11, 4. E assim sucessivamente. Só o que é que ele quer? Ele quer o valor de um Googolplex. Ele quer um valor de um Googolplex, que consiste de 10 elevado a um Google. Google. Só que quem é um Google? O Google é um Google. Google é 10 elevado é 1 seguido de 100 zeros, ó. 100 zeros. 100 vezes. Certo? Então, o Google é isso. Aí eu vou lá e vamos continuar aqui, ó. Como ele quer 10, aí eu vou botar aqui a potência, tá? Ó. O Google é 10 é o número 1 seguido de 100 zeros, né? Ó. 100 zeros. Ele quer a quantidade desses algarismos. Como é que eu calculo a quantidade dos algarismos? É pegar esse número aqui e somar mais um, né? E somar mais um. Só que antes da gente fazer isso, vamos imaginar o seguinte, ó, fica 10. Se eu colocar o número 10.000, é o quê? 10.000 é 10 elevado a 5. O que é o número? Ó, 3, 6, 10 milhões é 10 elevado a 7. Se aqui eu tenho 1 seguido de 100 zeros, vai ser 10 elevado a 100, né? A potência. Esse é a representação desse número. Como eu quero os algarismos, né? Os algarismos, eu vou pegar esse número aqui, ó, e somar mais um. 10 elevado a 100 mais 1. Esse mais 1 é justamente por causa do dígito 1, lembra? Ó? Então, fica 10 elevado a 100 mais 1. Qual alternativa eu tenho isso? Item D. Ok, pessoal? Aqui é questão de atenção, tá? De ter muito cuidado, justamente por causa da partezinha das potências, né? A gente tem que fazer parte por parte. Então, aqui eu fiz a explicação da potência. Por que é que o 100, com 100 zeros ficou 10 elevado a 100, que é justamente por causa desse motivo, né? Tem quantos zeros aqui? 5, ó. Tem quantos zeros aqui? 7, ó. Tem quantos zeros aqui? 100, ó.
né? Só que como ele quer o número de algarismo, o número de algarismo é a potência mais 1. É a potência mais 1, ó. É a potência que é esse número mais 1. Ok, pessoal? Então, não se esqueça de deixar seu like, tá? Compartilha aí com os amigos. Qualquer dúvida, deixa aí nas perguntinhas. Podem fazer que a gente responde prontamente. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.